Tudo bem com vocês? Olá. Mais uma vez estamos aqui. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 13 do livro de Marcos. Hoje é o 13, amanhã, sexta-feira, ontem não pudemos fazer a meditação, hoje especialmente está sendo na quinta, né? Para quem está ao vivo. Boa noite, bom dia para você, ou boa tarde para você que está acompanhando a gravação, e para vocês que estão ao vivo, uma ótima tarde, uma excelente tarde. Bem, nós vamos então mergulhar no capítulo 13, na próxima semana, segunda, quarta e sexta, nós vamos concluir o livro de Marcos, porque ele vai até o capítulo 16, então nós teremos na próxima semana, segunda-feira, o capítulo 14, na quarta o 15, e a gente fecha então todo o livro de Marcos na próxima sexta-feira, capítulo 16. Vamos então, aqui no nosso mergulho, Jesus ensina sobre o futuro. Nesse capítulo aqui, Jesus vai falar bastante, né? É um capítulo que fala muito sobre o futuro, fala sobre os acontecimentos futuros, sobre a salvação. Chega mais pertinho um pouquinho. Chegou a colocar lá no grupo? Bem, capítulo 13, versículo 1, diz assim: quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: diga-nos quando isso tudo vai acontecer, que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar, deixa eu só pontuar uma coisa aqui que a gente já falou algumas vezes, Michele, mas vale a pena ressaltarmos. Muitos enganarão dizendo que é o Cristo. O ser humano, nós seres humanos, como pregamos no domingo passado, no culto lá do Vida de Filho, nós devemos olhar, devemos colocar as lentes do Evangelho, né, para olhar para nós mesmos, para as pessoas, para as coisas, para os acontecimentos no mundo, para tudo. Porque nós, colocando as lentes do Evangelho, para isso eu preciso mergulhar no Evangelho, como nós estamos fazendo, eu preciso ter entendimento do Evangelho para poder ter essa ótica, para poder ter essa lente, para poder ter a visão do Evangelho para com tudo e para com todos. É olhando dessa maneira que a gente consegue, boa tarde a todos que estão entrando aí, é olhando dessa maneira que a gente consegue olhar mais parecido com Cristo, mais parecido com Deus, olhando como Deus olha. Porque se não for assim, Michele, nós vamos olhar a partir da nossa ótica humana, terrena. E essa ótica, ela é egoísta, ela é avarenta, ela muitas vezes é materialista,
na maioria das vezes, o nosso olhar é materialista. Então, a gente vai olhar para... Está dizendo aqui, vocês vão ouvir dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mas vai ficar difícil de enganar, ou vai ficar impossível de enganar, quem mergulha no Evangelho. E eu não estou falando isso, sabe, puxando sardinha para essa série, para nós. Não! É para o Evangelho, não é sobre Marcelo Micheli, não é sobre essa série aqui, não. É sobre o Evangelho. Essa série é do Evangelho, mergulhando no Evangelho. Se fosse uma série de outra coisa, aí não falaria isso. Mas é o Evangelho. Porque alguém que mergulha no Evangelho tem do Evangelho conteúdo para discernir. Além do Espírito Santo, o conteúdo, o próprio Evangelho me ajuda a discernir se é o Cristo ou se não é o Cristo. Por que vai, se possível, enganar muitos? E vai enganar. Porque, infelizmente, muitos acreditam em Deus, buscam a Deus da sua maneira. E muitos não mergulham, não são motivados a mergulharem no Evangelho. E é aí que vai ter muita gente, que tem e terá muita gente sendo enganada, o Michele. Então as pessoas não podem, a gente não pode olhar número, quantidade, mas faz muito milagres, mas não é sobre fazer muito milagres. Mas faz grandes obras, mas não é sobre isso. Mas fala muito línguas, também não é sobre isso. Não é sobre os dons, não é sobre números, não é sobre... mas tem 5 milhões de seguidores nas redes sociais, deve ser um grande homem de Deus, né? Mas toda vez que reúne, sempre tem uma multidão. Não é sobre isso. Gente, não é. É sobre caráter. É sobre os frutos de Gálatas capítulo 5. É sobre Evangelho, é sobre ser parecido com Cristo, é sobre o que a gente aprende aqui toda vez que a gente medita. Humildade, generosidade, amor, alegria, paz, domínio próprio. Se tem esses frutos, amém, glória a Deus. Se não tem, pode fazer chover. Eu já disse isso aqui, pode fazer chover, pode reunir 50, 100, 1 milhão de pessoas, 3 milhões, 5 milhões, pode ter 1 bilhão de seguidores, pode falar bem, pode pregar bem, pode falar em línguas durante 24 horas, pode profetizar, sem amor, 1 Coríntios 13, tudo isso sem amor não vale de nada, não vale de nada. Então, gente, vamos continuar mergulhando no Evangelho. Assiste, se for o caso, mais de uma vez, um capítulo, leia, releia, medite, mergulhe, e de maneira que os evangelhos estejam bem memorizados na sua cabeça, de maneira que você possa encarnar o Evangelho, sabe? Encarnar o Evangelho. E uma vez encarnando o Evangelho, você possa viver, decidir, escolher, olhar, viver de acordo com o Evangelho. Sendo assim, posso te garantir que você não será enganado. Não será enganado. É isso. Eu tinha que falar isso, mais uma vez, reforçar, porque fala aqui, ó, eu sou Cristo e enganarão a muitos. É claro que eu não quero ser enganado. Eu não quero que vocês sejam enganados. Eu não quero que você seja enganado. E não vai ser, não. Mergulhando no Evangelho não vai ser, não. Vocês pode ler a partir do 7? Uhum. Vocês ouvirão falar de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras. Mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores, né? Isso é uma matéria da teologia que se chama escatologia. E
esse conteúdo aqui que a gente está lendo, se a gente olhar para trás e ver ao longo dos séculos, né, dos milênios depois de Cristo... Ô Maria, Deus abençoe, hein? Deus abençoe, a Maria está comentando aí. Deus te abençoe mais e mais. Tudo isso já aconteceu e Jesus falou que era necessário essas coisas acontecerem, né? E a gente já falou sobre isso, né? Por que será que Jesus falou que era necessário essas coisas acontecessem, né? E a gente vê, estudando o passado, né, várias situações pré-históricas, né, de fatos que ocorreram ao longo da história, a gente vê que pós-guerras, pós-divisões, situações calamitosas que aconteceram no mundo, de uma certa forma, as pessoas se quebrantaram mais, né? Se tornaram mais humanas, se tornaram mais considerando o próximo como um irmão, mais humanitários, né? Então, assim, a gente reflete o seguinte, porque o homem, ele não tem, a maldade humana, né, corrompida, a maldade do homem corrompido não tem limite. Então, qual é o limite da maldade humana? É a corrupção, né, a degradação, a destruição, a morte. Então, aonde há o pecado, a morte, a degradação, a destruição, isso é a falta da graça de Deus, né? Porque quando a graça de Deus, dos fatores importantes, né, da atuação da graça de Deus na nossa vida, é que ela nos impede de nos entregarmos as nossas corrupções humanas, carnais, pecaminosas, porque a gente, pelo pecado, já se inclina para o mal, mas a graça de Deus nos impede de pecar. E uma pessoa decaída da graça, digamos assim, ela tende à maldade. Qualquer ser humano, seja ele como for, eu, você, longe da graça de Deus, nós decaímos, nos tornamos corruptos, pecaminosos. Então, a gente vê que pessoas decaídas da graça, elas tendem para a maldade. E aí, essa maldade, ela aumenta cada vez mais, porque a pessoa tá sem freio, né? O Espírito Santo, a graça de Deus que pode lhe moderar, lhe equilibrar, a pessoa fica sem freio. Então, aí a gente vê essas maldades, né? Guerras que a gente tem visto por aí. Atualmente, a gente já falamos sobre a guerra da Rússia e tudo mais, em busca de território, de posses, de domínio, e aí é o desejo inflamado do homem. Quer dizer, tudo isso tem uma raiz. Tudo isso, todas essas guerras, a gente também, no momento dessa gravação, está vivendo dias assim, muito tristes. Acabei de ver agora uma matéria, aliás, reli, né? Vi ontem e reli. Compartilhei em alguns grupos do WhatsApp da família, dois amigos de infância que se esfaquearam, brigaram, porque um é Bolsonaro e o outro é Lula. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, talvez já passou 2 anos, 1 ano, né? Porque esse vídeo vai ficar aqui gravado. A gente está agora em 2022, talvez você esteja assistindo a esse vídeo em 2025, talvez você esteja assistindo e já está perto de outra eleição, isso não importa, mas o ser humano precisa de cuidado, o ser humano precisa de cuidado espiritual, o ser humano não é confiável, nós não somos confiáveis, a gente precisa da graça de Deus para nos levar a uma redenção e trocar nossa natureza e nos capacitar dia após dia, nos tornando pessoas espirituais e equilibradas, porque é o Espírito Santo. Quando a gente fala graça, pessoal, a graça que nos alcançou, ela também nos capacita a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus. E é o Espírito Santo, é a presença de Deus. A graça é a presença de Deus em nós. E é o Espírito Santo que torna uma pessoa equilibrada. Aí você vê 2 amigos de infância, eu não sei o contexto, não sei a fundo a história, mas ambos, né, os lados, ambos os candidatos, não sabem da existência deles. Não sabem da existência deles. Não vou falar de política aqui não, mas é só uma questão de raciocínio, né? Não sabem que eles existem. Mas os 2 sabem um da existência do outro desde a infância. E estão aí brigando por isso.
Bem, eu sei que daria para falar aqui um milhão de coisas sobre isso, né? Do quão absurdo isso é. Eu poderia listar aqui, fazer uma lista de 10 motivos do porquê eles nunca poderiam brigar, mas não é o caso. Eu estou falando do quão complicado o ser humano é, do quão desequilibrado nós somos, do quão hipócrita nós somos, porque tem gente agora que falava de amor, que era contra condenar, e que está fazendo a mesma coisa nesse período de eleição. Está fazendo a mesma coisa, condenando e desprezando e se sentindo superior ao outro, porque o outro pensa diferente. E o evangelho está passando longe disso aí. Mas a gente entende, tem misericórdia, que são pessoas que não mergulham no evangelho. Porque jamais uma pessoa que mergulha no evangelho vai se sentir superior a outra, vai condenar a outra, vai desclassificar a outra, vai dizer que a outra não é de Deus, não tem salvação, não tem o Espírito Santo, só porque pensa diferente. Porque o evangelho, a graça, anda na contramão de tudo isso, né? Porque a graça de Deus, ela não é uma moralidade, nós já falamos sobre isso, né? Você não pode se apoiar no que você faz ou deixa de fazer de acordo com o que a sociedade estabelece ser o certo, né? Mas a graça de Deus, ela vem do coração, né? Das intenções, de realmente a pessoa ter um coração segundo o coração de Deus, né? Então, não se gabe pela sua moralidade e também não ache que tudo está perdido se um dia você viveu na corrupção e por causa disso você está condenado. Então, entenda esse conceito, né, do evangelho, da graça de Deus, de Jesus, quando nós nos rendemos a Ele, deixamos que a graça redentora, regeneradora, salvadora, nos faça um novo homem, uma nova mulher, um nascido de novo. Então aqui ele fala, né, para a igreja, voltando, né, que essas coisas eram necessárias acontecerem. Então, assim, inevitavelmente... Você parou em qual versículo aí? Aqui passamos versículo 8. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Então, nada de novidade até aqui, né? Então, o que tiver que acontecer no fim dos tempos ou nas eras, a gente pode fazer, a gente pode mudar essa situação individualmente e passar, através da nossa vida, influenciar outras pessoas, através do nosso testemunho. Não daquilo que a gente fala, não daquilo que a gente milita, não daquilo que a gente guerreia sobre ideias e ideologias humanas, mas sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus e sobre os seus ensinamentos que, de fato, aplicados de dentro do coração, não pela uma moralidade ou por outra, ou pelo bem que eu faço ou deixo de fazer. Aí ele diz, né? Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação, e ele fala, né? Não entre em pânico. Então, assim, o que nós, como cristãos de Deus, nascidos de novo, nós temos que apaziguar os ânimos das outras pessoas, né? E não deixar com que o medo, a desesperança, o caos tome conta delas ao ponto delas não entenderem isso, porque senão elas vão desfocar daquilo que realmente elas têm que focar, que seria o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, né? E aí vão passar a querer empurrar a goela abaixo as suas ideologias ou as suas ideias, ou que eu acho que é certo e o outro não. Então é importante a gente, como papel de cristão, acalmar os ânimos, né? E realmente continuar cumprindo, porque se eu estou defendendo uma ideia que eu acho que é a certa, mas eu estou disseminando ódio, divisão, facção, partidarismo, é uma obra da carne, então eu saio, né? Eu realmente já estou descumprindo o mandamento de Jesus. E um detalhe, fiquemos atentos a quem fala muito da volta de Jesus, né? A quem fala sobre esse assunto que o Michele comentou no início do vídeo, sobre a escatologia, né? A área da teologia, que fala sobre a volta de Cristo, fala sobre a salvação, fala sobre o arrebatamento. Muito cuidado,
Porque tem gente que fala sobre esse assunto de forma desequilibrada. E ao invés de... E estamos na era das fake news, né? Além de muito fake news. É muito fake news. Mas não é nem esse o ponto. O ponto é o terrorismo gospel, sabe? É o extremismo. E assim, quando você ouve falar de salvação, quando um cristão ouve falar de salvação, isso tem que deixar teu coração em paz. Você tem que ficar tranquila. Você tem que pensar em si, focar em si, né? Em estar preparado, em vigiar. Nós temos que vigiar, nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. Isso é diariamente, isso faz parte da nossa vida, isso é diariamente. Então esse terrorismo de que fulano é o anticristo e que está chegando, que está... É muito desnecessário isso. Isso é um apelo. Às vezes a pessoa faz isso para aumentar seu número de seguidores, para fazer o vídeo viralizar, né? E fique atentos a isso, porque não há razão para um verdadeiro cristão ficar aterrorizado quando se fala de salvação ou a volta de Cristo. Isso tem que trazer alegria, porque vai ser maravilhoso poder ter esse encontro, né? E alcançar o maior propósito do Evangelho, que é justamente isso, a vida eterna, tá bom? Então, fique em paz. Fique em paz. É a tecla que a gente sempre bate. Relacionamento com Deus. Se eu tenho relacionamento constante com Ele, para que eu vou temer a volta dele? Somos amigos, né? Somos filhos. Vamos lá, vamos seguir. E aí diz, tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais. E isso ele está falando para os discípulos, né? E para a igreja também. Porque isso foi reproduzido pelos discípulos, né? Quando eles pregavam o evangelho. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Essa mensagem aterroriza, embora ele esteja falando de algo delicado, mas olha a maneira como Jesus está falando. Fala para eles, olha, eu vou estar com vocês, eu vou colocar palavras na boca de vocês, é necessário, eu vou permitir isso, eu vou estar no controle, vai ser uma oportunidade de vocês falarem de mim. Olha a maneira como Jesus está lidando com o assunto perseguição. Completamente diferente como muitos lidam, causando, de novo, repito, um terrorismo. O que o pessoal está causa é um terrorismo, que aumentou agora nessa época das eleições. É um terrorismo, é uma coisa assim, trabalhar com medo, e virou até uma estratégia de ganhar votos isso. Com certeza. Trabalhar com medo. Ao longo da história nós vimos isso, né? O nome de Deus se impôs, né? Muitas coisas, mas depois, no final das contas, né, a gente vai ver que não é bem assim. Então, lógico que devemos ficar atentos e com respeito aos valores, aos princípios, isso nós passamos, né, para os nossos filhos, deixamos isso bem firmados, né, na palavra de Deus, e com certeza o Espírito Santo vai se encarregar de fazer a obra. Qual versículo? Então, versículo 11. Ok. E quando Jesus fala que eles serão perseguidos por causa do nome dele, aqui ele se refere à verdade, porque Jesus era o caminho, a verdade. Então, não especificamente quando a gente estiver pregando sobre Jesus, mas muitas vezes a gente é perseguido por causa da verdade, e Jesus é a verdade, né? E aí, muitas vezes, acontece da pessoa, né, até passar por situações como essa e ela ser pressionada, ser confrontada. Então, nesses momentos a gente aplica também na nossa vida, que é o momento da gente
Quando a gente está revestido da verdade, quando o apóstolo Paulo fala revestivos da armadura de Deus, que é a verdade, a couraça da justiça, então, tudo isso, a armadura de Deus, para a gente vencer que a nossa luta não era contra a carne e sangue. Então ele estava ali falando que a gente tinha que estar revestido da verdade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, dos pés da propagação do evangelho. Então quando a gente está vestido de tudo isso, a gente sabe quem tem nos direcionado, nos guardado. Então a gente não precisa ter medo. Se a gente está certo em quem a gente tem crido e em quem a gente tem pautado a nossa vida. Um irmão trairá o seu irmão e entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar aonde não deveria estar. Preste atenção. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo. Então ele está ali falando realmente dos últimos dias, né, antes dele voltar. Gente, e lá em Mateus 24, que é considerado o sermão escatológico de Cristo, né, de Jesus. Aqui está em Marcos capítulo 13, está se repetindo muitas coisas de Mateus 24. Lá em Mateus 24, nós falamos um pouco sobre uma visão diferente da escatologia, né? Uma interpretação diferente. Então vale a pena, se você não leu, se você não assistiu, vale a pena dar uma olhada lá em Mateus 24, porque quando se fala de escatologia, existem visões distintas entre os teólogos, e uma delas é o que a maioria conhece, é a que mais é falada nos últimos tempos, porém uma outra visão é mais considerada, é mais antiga, mais respeitada entre a maioria dos teólogos. Então há essa divergência, e a gente falou lá em Mateus 24 qual que faz mais sentido para nós. Você deve ler, meditar, refletir. Tem gente que se interessa muito por esse assunto, né? Então veja, ore, pesquise, leia e veja qual faz também mais sentido para você. Mateus 24, tá lá, vale a pena assistir, até quem assistir vale a pena ver de novo, como diz lá naquele filme da tarde, né? Vale a pena ver de novo. A gente está no versículo 21, ok. Ah, tá, não, peraí, versículo 19. Pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo. Então, isso assim, milênios, né, de anos. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas, por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali ele está, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir os seus escolhidos de todas as partes do mundo,
das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Desta forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ele está falando essa geração, aquela geração que vai presenciar tudo isso. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Então, sempre tem, né, volta e meia tem história, Jesus vai voltar tal ano, né, já teve lá Jesus na época, Jesus vai voltar no ano 2000. Sempre há essas especulações, né? Mas ele fala aqui que isso somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem. Então, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um dos seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse, à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos, vigiem. É o que cabe a nós, né? Vigiar, não nos desesperar, não aterrorizar, nem sermos levados por esse terrorismo gospel, não ficarmos exageradamente preocupados. Cabe a gente ser cristão, cabe a gente ser cristão de verdade, porque se eu sou cristão, eu tenho agido como cristão, todo esse capítulo aqui me deixa em paz. Não só me deixa em paz, mas enche o seu coração de esperança, de alegria, de expectativa. Essa é a mensagem, gente. Essa é a mensagem. Então, fica aqui uma reflexão a mergulhar mais e mais, a ter esse equilíbrio, a ter essa maturidade e a gente ser cristão de verdade, né? Eu fico pensando assim nesses dias, para encerrar, uma pessoa que está sofrendo muito, está pensando em se matar, um exemplo. E ela olha para a pessoa assim e fala, pô, eu vou pedir ajuda a ela, porque ela fala de Cristo, ela fala de amor, ela fala da fé, né? E aí a pessoa olha assim e fala, pô, mas ela tá muito radical, tá dizendo que eu, que penso diferente dela, não tenho jeito, que eu não tenho salvação, que eu tô completamente errado, então eu não vou pedir a ajuda dela, não. Eu ia pedir a ajuda dela, mas ela parece estar com raiva, muita raiva, tá com uns discursos assim de raiva. E aí, e se aquela pessoa era a única que ela conhecia que falava de Jesus, né? Aí, a quem ela vai pedir ajuda, né? Mas Deus é soberano. Eu creio que Ele coloca uma outra pessoa no caminho dessa, ou faz ela conhecer uma outra pessoa, porque as pessoas, muitas não leem a Bíblia. Se você for ver no início aqui da série, lá antes de a gente entrar em Mateus 1, nós até falamos, né, que são 4 evangelhos, mas aí tem o 5º evangelho, que é você, que somos nós, né? Porque tem muita gente aí no nosso dia a dia que não lê a Bíblia, não lê evangelho, sabe nem o que é evangelho, né? Ela não entende nem que evangelho são as palavras de Cristo, são os pensamentos de Cristo, que não é uma religião humana. Então ela fala evangelho, fala igreja. Não,
É a mente, é a voz, são os pensamentos da pessoa mais sábia do mundo, mais amorosa do mundo, que é Jesus. Se as pessoas entendessem que o evangelho é isso, a gente ia ter espíritas, católicos, pessoas de qualquer religião querendo saber mais sobre o evangelho. Com certeza, teríamos aqui, era para a gente ter aqui milhões de pessoas assistindo isso agora. Mas é que as pessoas não sabem o que é o evangelho, né? E as que sabem um pouco, às vezes por causa de orgulho e de preguiça, não querem assistir um vídeo de 40 minutos, não querem ler um capítulo inteiro, só quer versículo pronto, versículo separado, versículo solto, versículo rápido, leitura rápido, vídeo rápido, coisa rápida, querem bênção, querem milagres. Então é complicado, né? É complicado. Então, se a gente for cristão de verdade e uma pessoa tiver precisando de ajuda, no meio desse... que a gente parece que está no meio de um tiroteio, na época das eleições, e está uma pessoa sofrida, ela olha para o lado, ela olha para o outro, ela vai e procura, deixa eu ver aqui, alguém que fala de Cristo, de amor, tá essa pessoa aqui, eu estou vindo pedir sua ajuda, apesar da gente pensar diferente. Já pensou isso? Porque você vota num candidato, eu voto em outro, mas eu vejo que você respeita, eu vejo que você é uma pessoa diferente, eu vejo você equilibrado, sabe? Eu vejo, você não é perfeito, ninguém é, mas eu vejo que você é uma pessoa amorosa, humilde, que ouve a opinião dos outros, que não ataca, não ofende, se você sabe conversar numa boa, eu vejo paz em você, eu vejo que você é uma pessoa iluminada, e eu estou precisando de ajuda. Quer dizer, uma pessoa que vota no outro candidato pedindo ajuda para aquela que é cristã, que embora pense diferente, vota diferente, mas ela exala o perfume de Cristo. Exato. Isso como membro, é um sonho. Do corpo de Cristo, a gente, em meio à guerra, sempre vão haver os feridos, né? E a gente tem que estar pronto para cuidar, né, desses feridos, desses, né, enfim, atingidos, e poder curar, né, levar cura para cada uma delas. Vamos ser cristãos de verdade? Vamos ou não vamos? Vamos, gente. Vamos? Escreve aí nos comentários. Vamos ou não vamos? Vamos ser cristãos, gente? Vamos lutar para pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sermos mais parecidos com Cristo? Vamos? Mesmo pensando diferentes? Vamos? Vamos amar? Vamos? Amém. Graças a Deus. Então vamos. Vamos em frente. Faltam 3 capítulos para a gente concluir Marcos. Se fez sentido para você, a gente está falando aqui de evangelho, de cristianismo, de Jesus. E a gente dá esses exemplos para abrir a cabeça sem sair do contexto de evangelho. Tá bom? Deus abençoe, Deus nos ajude, Deus nos capacite, Deus tenha misericórdia da gente. A Maria colocou, vamos sim, vamos Maria, vamos sim. Um abraço para todos vocês, deixa um comentário depois nesse vídeo aí, compartilhe com outras pessoas, a gente acabou dando exemplos de assuntos atuais. Eu acho que tem muita gente precisando ouvir isso, humildemente, tem muita gente precisando ouvir isso aí. Vale a pena compartilhar esse vídeo aqui. Fala, são 40 minutos aí, mas é sobre evangelho, é o capítulo inteiro de Marcos, capítulo 13, né? E tá falando umas coisas aí interessantes, vale a pena você ver. Manda para alguém e deixe teu comentário, sua curtida, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Falar alguma coisa? Amém. Terminar? Amém? Então tá bom. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.